E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos aprender agora a montar e configurar um banco LiFePO4 com a BMS DALI aí 100 amperes Smart. Você vai aprender montagem completa do banco, dicas especiais sobre a montagem do banco, sobre o carregamento do banco com fonte, utilizando aí a BMS Smart e outras dicas top de montagem. Ao final, seu banco vai estar prontinho para ligar aí no controlador de carga junto ao inversor e também fazer o carregamento usando fontes chaveadas com algumas opções. Não perca, completinha a aula, passo a passo, com dicas que vai salvar muita gente com problema aí na montagem dos seus bancos LiFePO4 porque não observa essas diquinhas que você vai ver aqui nessa aula. Assista toda. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando o vídeo subir, participar do salve com a galera. Não esquece de visitar as videoaulas de energia solar off-grid, montagem, manutenção, projetos e tudo mais. E você quer participar do sorteio desse inversor híbrido de 2.400 watts de saída? Seja membro, se torne membro. Você ajuda o canal a continuar trazendo aulas gratuitas, pois não vendemos cursinho, trazemos conhecimento gratuito e ainda participa dos sorteios do canal. Quando você se torna membro, vai aparecer a postagem para você escolher a desenho e participar e as regrinhas desse sorteio. Um belo inversor híbrido, montar um off-grid com apenas um componente. Um picolé por mês, R$ 7,99, participa dos sorteios e ainda ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo gratuito. Agora vamos para a aula para a bancada. Vamos lá, pessoal, aprender a montar um banco LiFePO4 com a BMS DALI, montagem aí completa e configuração da BMS DALI ou DALI BMS Smart com um banco LiFePO4 4S 12 volts, ou seja, 12.8 volts, 3,2 volts por célula, 100 amperes capacidade nominal. Essas baterias aí comprei na Kingball, fabricante Ever, capacidade nominal 100 amperes, capacidade de entrega em média 104 a 105 amperes hora. Vamos fazer a montagem aí bem simples e configurar uma BMS Smart DALI 4S. O que é que você precisa? Dica era aqui, ver a polaridade, conferir a polaridade e aí alternar as polaridades entre bateria. Veja que aqui começa negativo, do outro lado aqui positivo, negativo, positivo, para que a gente faça as junções de uma série de baterias e ao final tenhamos aqui a tensão de 12.8 volts. Geralmente eu monto os bancos depois de fazer a carga completa de cada célula, fazer um top balance por cima, utilizando aí nossa fonte controladora. Vou mostrar uma fotinha aí para vocês. Mas esse aqui vai ser diferente. Esse aqui eu fiz a descarga completa de todas elas, fiz o teste, aí descarreguei, deu em média 105 amperes, algumas 104. Descarreguei completamente, tanto é que a tensão dela aqui está nivelada por baixo. Está dando 2.97, 2.93, 2.98 e essa aqui 3 volts. Tem algum problema? Não, porque elas estão aí praticamente descarregadas, todas descarregadas, quase ao mesmo nível de tensão e corrente quase zero. Então vamos começar com elas niveladas por baixo para a gente depois fazer uma carga já com o pack montado. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, vamos começar colocando algumas junções e pegar o chicote da BMS DALI, que é bem simples, um banco 4S, poucas conexões. Praticamente o chicote aqui vem com 5 fiozinhos. Um negativo, que é o B-, que vai aqui no primeiro terminal negativo, junto com o B- da BMS. Veja que a BMS ela tem as saídas aí e entradas, B- já identificada, e a saída P+, que vai no controlador de carga e no inversor. Esse B- aqui vai no primeiro terminal do pack. Vamos puxar mais um pouquinho para cá. No primeiro terminal negativo do pack, o B-. Já vamos colocar ele aqui. E junto com esse primeiro terminal, vamos aqui com o terminal B- do chicote. O chicotinho aqui primeiro terminal geralmente negativo é o B-, o pretinho aqui. Então a gente já coloca ele aqui e já colocamos uma porquinha aqui e vamos começar a nossa montagem aqui direto. Como eu sempre faço, eu dou um aperto com as mãos. Depois que tiver mais ou menos apertado, eu vou acertando aqui o aperto com a chave canhão. E por último, depois eu dou aquela finalizada, aquela conferida.
Aí o que é que a gente faz? Pegou aqui o primeiro terminal, que é o pretinho, o B-. Aí a gente vem para o primeiro terminal vermelho, que é o B+, o B1. Na verdade o B1, viu pessoal? B1, primeira junção. Aí eu geralmente coloco aqui no positivo da junção. O positivo da junção, como vocês estão vendo, é esse aqui. Então vamos colocar o terminalzinho aqui e apertar com a porquinha. Lembrando que antes eu fiz a solda do chicote. O chicote vem o fio solto e eu fiz a solda nesse tipo de terminal. Os chicotes da BMS não vêm com esse tipo de terminal. E o que é que eu faço? Eu prenso? Não, eu soldo, veja. Por que eu soldo? Soldinha linda, né? Porque se no futuro apresentar mau contato, um cabinho desse, ele vai reconhecer como se uma célula tivesse com um problema. E aí ele vai desligar seu banco, vai causar muita dor de cabeça. Muita gente já relatou que não teve esse cuidado e teve problema. Então solda, pessoal. Solda aí o cabinho nesses terminais. Vamos aqui terminar o segundo aperto aqui da primeira junção. Olha, revisando. Chicotinho da BMS, o primeiro preto é o negativo, B-. O primeiro vermelho é o B1. O primeiro vermelho, B1 já está aqui. Vamos só tá na ordem aqui para não ficar bagunçado. Pronto. O segundo fiozinho vermelho do chicote, ó, 2, é o B2. O B2 vai aqui, ó, na segunda junção. Então vamos botar aqui uma junção. Vamos colocar o B2 aqui. Veja que eu coloco no terminal positivo da segunda junção para criar um padrão. Eu poderia colocar aqui, mas para ficar bonitinho e criar o padrão, eu boto nos terminais positivos de cada junção. E até mesmo para poder ficar na mesma resistência, a mesma quantidade de caminho, dá uma resistência igual, ajuda até na leitura. Vamos lá. Terceiro terminal positivo é o B3. O B3 vai na terceira junção. Então, vamos colocar aqui o B3 aqui. B3 na terceira junção. Vamos lembrar de dar os apertos. Eu já ia esquecendo ali. Fui para a terceira junção e esqueci a porquinha aqui. Essa junção 2 aqui. Vamos apertar. Depois a gente dá o arroxo para segurar direitinho. Mas não tem dificuldade, pessoal, veja. E por último aqui vai o quarto fio, que seria aí o B+. O B+ vai aqui na saída. Aí eu vou pegar agora um cabo de saída, que vai formar o negativo da BMS, que é o P-, e esse terminal positivo aqui, que vai ser o B+ da bateria, que liga no inversor e controlador de carga. Esse aqui vai no negativo do barramento, e o barramento está ligado o inversor e o controlador de carga, e esse positivo aqui que a gente vai ligar agora vai estar no barramento positivo, que também vai o positivo do inversor e do controlador de carga. Vamos lá. Vamos agora pegar aqui um cabo vermelho na saída aqui do banco de baterias. Vamos botar esse terminalzinho para dentro, para ficar como padrão aqui, como já estava. Vamos. E aí vamos terminar aqui essa. Ó, lembrando que eu já ia deixar de novo a porquinha aqui da junção. A gente se preocupa com as conexões dos terminais, esquece de outras. E aí vamos dar aquela revisada agora nos apertos. Dá um apertinho aqui, um apertinho aqui, outro aqui. Não vamos tirar sangue não para não danificar, viu pessoal? Que esses terminais também não aguentam tanto desaforo assim não. Pronto, agora a gente tem aqui a saída B+ da bateria e a saída aqui P- da BMS. Elas vão ligar aqui no barramento, positivo e negativo, que vai ao controlador e ao inversor. E aí agora eu vou colocar um peso aqui, só para a gente testar e ver o chicote antes de ligar na BMS. Fizemos tudo isso com o chicote desligado. Agora a gente vai colocar aqui na escala de tensão maior e vamos tentar medir aqui a tensão do negativo, aí todos os terminais positivos, e essa tensão tem que ir crescendo até chegar nos 12 volts, viu pessoal? Vamos lá, para poder ver que está chegando a tensão no chicote da BMS e você não ficar perdido sem saber porque não está funcionando. Vamos lá,
Entre o negativozinho aqui e o primeiro positivo, tensão de uma bateria. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue encostar aqui, 2,97. No segundo, tem que pular pelo menos aí para próximo de 6, 5,95. Para o terceiro, mais 3, já vai lá para os 8,89. E para o quarto, perto dos 12 volts, 11,91. Lembrando que está descarregado todas essas baterias, por isso que está com essa tensão baixa. Verificando que a tensão está chegando certinho aí, pulando de 3 em 3 volts até o final, aí é que a gente vai fazer a conexão aqui na BMS. Vou afastar um pouquinho mais para cá. E aqui a BMS dá a conexão aqui. Tem o sensor de temperatura, que a gente tem que fixar aqui na lateral de uma bateria. Aí você escolhe ou no meio aqui para ir monitorando mais ou menos a temperatura do banco. E vamos fazer a conexão. Mas antes vamos medir aqui só para ver se tem alguma tensão entre a saída positiva, que é esse terminal aqui. Deixa eu botar para o outro lado. Cuidado sempre para não dar um curto, né? Vamos botar um pezinho aqui. Tentar botar debaixo desse. Vamos medir aqui. Entre o terminal B+ da saída e o da P- da BMS. Veja que é só uma carga de capacitor, não mantém a tensão. Se eu ligar uma carga, não vai ter corrente aqui. Nada. Agora se eu ligar entre o negativo do banco de baterias e o positivo do cabo, aí vai acender a lâmpada. Deixa eu acender aqui. Deixa eu segurar a lâmpada aí que vocês verem melhor. Pronto, aí acende a lâmpada. Mas se eu ligar aqui, no negativo da BMS não tem. Geralmente as Smarts, pelo menos de outras marcas, ela não ativa automaticamente a saída de corrente do negativo quando liga o chicote, não. Só depois que entra no setup. Mas vamos ver aí se a DALI BMS, se ela faz isso aqui. Se ela libera a corrente ao conectar o chicote. Agora vamos fazer a conexão do chicote e verificar se vai ter tensão. Agora vamos fazer a conexão aí do chicote na BMS DALI. Deixa eu afastar mais um pouquinho aqui. E também do Bluetooth. O Bluetooth é esse sensorzinho aqui. Ele vem com a conexão parecendo aquela de celular. Tipo carregador de celular aqui. Que é o Bluetooth aqui. E o cabinho para a gente ligar. Quais as portas que a gente vai fazer a conexão? Essa BMS aqui, esse modelo, essa DALI, vamos ligar o Bluetooth aqui na porta UART e vamos ligar o chicotezinho aqui entre as células aqui neste terminal lateral aqui na ponta. E aí a gente já vai verificar se agora nós temos tensão entre os terminais já do pack de baterias. Vamos aqui, negativo no P-, saída da BMS. E vamos medir aqui no B- ou no B+, saída aqui do pack de baterias. A gente já tem aí os 12 volts, já está liberado. Ou seja, a BMS DALI Smart, ela já libera corrente só em conectar o chicote aqui. Ela já libera corrente. Diferente de algumas marcas como a JK, que tem que liberar pelo aplicativo. Ligou o chicote, ela já começa a funcionar. Agora, vamos fazer a conexão da BMS com o aplicativo no celular via Bluetooth. Primeira coisa aqui que vocês têm que ver é que esse Bluetoothzinho aqui tem esse botãozinho aqui. E aí, para ele começar a emitir o sinal de Bluetooth, para você enxergar, você aperta esse botão aqui e ele vai começar a aparecer no celular. E vejam que a forma mais fácil de você pegar e localizar o aplicativo para usar a BMS é direto no seu Play Store. Digital não está legal, deixa eu botar assim aqui, pronto. Você vem no Play Store aqui e vai procurar por DALI BMS. Esse aplicativo verdinho aqui vai instalar e vai buscar a conexão. Vai abrir aqui e ele vai procurar o sinal Bluetooth aqui. O nome do dispositivo é esse aqui. É o DALI. É o DL e aí o número vai pegar uma sequência. Você não vai fazer a conexão por aqui. Era só para ver se estava funcionando. E vai entrar no aplicativo. Depois do aplicativo instalado, a gente clica aqui no Smart BMS. Ela já vai abrir aí praticamente a tela principal dele. Aqui embaixo o dispositivo Bluetooth, o DL688. Aí vai variar dependendo da sua BMS.
Clicou em cima, ela vai fazer a conexão. Conectou, já vai mostrar aqui uma tela com os dados principais. Tensão do banco, essa corrente aqui é a corrente que eu estou jogando aqui uma fonte para carregar. Mas se eu desligar a fonte aqui, vou desligar, essa corrente vai zerar, vai cair no zero em poucos segundos. Vou deixar aqui zerada, pronto, zerou. Se eu quiser ver agora as configurações e outras informações mais detalhadas, eu clico aqui onde tem ID, Bluetooth, ela já vai abrir umas configurações mais avançadas. E aqui nessa tela principal a gente já consegue ver alguns parâmetros, como as tensões de cada bateria, são 4 baterias, sistema 4S, 12.8 volts. A gente consegue ver aí a tensão de cada célula, temperatura aí do termômetro, indicando 24 graus. E a gente depois nós vamos fazer as configurações avançadas dessa BMS. A gente pode só passar aqui para vocês darem uma olhada. Clicando aqui em Active Balance, ele vai mostrar aqui alguns parâmetros. E Parameter Settings vai ser praticamente o menu de configuração, que a gente pode ir passando de submenu para submenu, para selecionar o tipo de baterias, as tensões máxima e mínima, corrente de carga, de descarga, temperatura de alarme, de proteção. Todos esses fatores a gente vai ver com calma. Mas só com os dados básicos aqui, com essa pré-configuração básica que ela vem na sua BMS, você já consegue rodar o banco com segurança. Já vem alguns parâmetros aí, como tensão de corte em 2.5 volts, tensão máxima de recarga 3.65. Eu já mexi em algumas coisas aqui, mas depois eu vou fazer o vídeo completinho sobre a configuração desse aplicativo. Mas agora, com esses passos aí que eu passei para vocês, já está em perfeito funcionamento sua BMS no seu banco Life PO4. Vamos voltar aqui para a página principal. Vou reconectar aqui a fonte para vocês verem que ela vai voltar aí a carregar a quase 12 amperes hora. Pronto, voltou a recarregar e vamos ver agora os detalhes sobre essa fonte. Pronto, pessoal, montagem aí praticamente concluída. A BMS ligada aqui B-, saída P- que vai para o barramento do inversor e do controlador. B+, a saída aqui da positivo do pack de baterias. Como eu disse, a gente fez a montagem com as baterias descarregadas. Chegaram, drenei aí 105 amperes dela, nominal 100 amperes, consegui drenar em média 105 amperes de cada célula, vazia. Montei o pack vazio. E aí, quero fazer a recarga. Eu utilizo aqui, eu tenho uma fonte que é essa aqui, que é uma fonte que tem um controlador, você consegue ajustar digitalmente a tensão, a corrente de saída, ver a quantidade de corrente que já injetou. Nesse caso aqui já injetou 10 amperes nesse banco aqui de 100, 105, mais uns 95 amperes vai entrar aqui. Mas eu não tenho essa fonte. O controlador eu deixei na descrição do vídeo, o linkzinho. Mas eu não tenho essa fonte, eu quero carregar meu pack. Como é que eu posso carregar de forma segura? E uma dica aqui sobre corrente. Então você pode pegar uma fonte dessa, uma fonte comum aí chinesa chaveada, essa aqui é 12 volts, 15 amperes, e ela geralmente tem um ajustezinho aqui, um trimpote de ajuste, e você vai tentar deixar ela ajustada, vai ver se você consegue ajustar ela para os 14.4 volts. Aqui eu consegui ajustar ela em 14.4 exatamente, que aí fica dentro da tensão das células, não passa aí de 3.65 pulsos, não vai passar. E aí você vai conseguir recarregar seu banco. Sobre a corrente, um pack desse de 100 amperes, a corrente máxima de recarga seria 50 amperes, meio C, para trabalhar com as especificações do fabricante. Isso é a corrente máxima, meio C, para esse tipo de bateria, para você ter uma longevidade maior. Porém, eu vou utilizar como padrão 1/3 da corrente do meu pack. Vou tentar não deixar passar de 1/3, que seria os 33 amperes hora. Isso, quanto mais bateria você tiver em paralelo, maior a capacidade do banco, maior a corrente de recarga. Mas nesse caso aqui, 50, o máximo permitido pelo fabricante, e 33 a recarga ideal, 1/3 aí da corrente da bateria, mas você pode utilizar o que o fabricante determinou até meio C, ou seja, 50 amperes. Como essa fonte é de 15 amperes, forçando ela a dar mais um pouco, ela não vai passar
nem perto da corrente máxima que pode recarregar. E a gente vai fazer um teste. Essa aqui é limitada a 12 amperes, o controlador é de 12 amperes. E a gente vai colocar aqui a outra, que tem uma corrente maior para vocês verificarem que ela vai também carregar. Eu vou parar aqui a recarga com ela. Vou desconectar aqui o terminal. Desconectei aqui e vou conectar essa fonte aqui chaveada comum. E vamos colocar também um alicate e amperímetro para ver a corrente que ela vai drenar na hora que a gente ligar aqui. Já feita a conexão negativa da fonte no P- aqui da BMS, e vamos conectar aqui o positivo e ver a corrente na hora que a gente plugar essa fonte aqui. Como vejam, uma fonte de 15 amperes, mas que já está mandando 22 amperes. Vamos só... Está mandando aí 22 amperes para o PEC Live PO4. Lógico, é uma fonte de 15. Ela tem uma capacidade de mandar, mas ela vai aquecer bastante. O ideal era que fosse aí uma fonte de maior corrente, limitada no máximo 50 amperes de recarga do banco. Quem tiver uma 12 volts e ajustar aí para ajustar em 14.4 volts 50 amperes, pronto, vai recarregar no máximo permitido pelo fabricante sem forçar a fonte. Essa é uma de 12 volts 15 amperes, que é até muito boa, que chega aí aos 22 amperes. E a gente pode fazer numa média dessa de 22 amperes, mais ou menos aí quase 5 horas, a gente vai recarregar esse banco de capacidade nominal de 100 amperes. E essa é a dica aí da montagem segura. E também a última dica que a gente quer passar aqui, relembrando a solda nos terminais. Não caia nessa de crimpar, porque depois de um tempo essa conexão crimpada ela vai perdendo a qualidade, ela pode ir folgando, e aí você tem inúmeros problemas com o seu PEC de Live PO4, de BMS desligando. Tem inúmeros relatos do pessoal que fez com crimpando e depois ficou dando erro na BMS, reconhecendo como se tivesse problema com alguma célula, e era a qualidade, péssima qualidade da conexão. E aqui com solda você vê que a conexão é perfeita, não ficou mexendo o fiozinho para um lado e para o outro toda hora para não quebrar a conexão. A solda é a melhor conexão aí. E aí finalizamos, pessoal, montagem do PEC Live PO4 4S 12.8 volts com a BMS DALI de 100 amperes, configuração básica, as dicas sobre a fonte, carregando aqui a 22 amperes hora, com a fontezinha de 15, lógico que ela vai aquecer um pouquinho aqui os transistores, porque está forçando a natureza dela de 15 amperes, jogando 22 aí para o banco. E é isso aí, beleza? Chegou o momento do salve aí, pessoal. Depois de uma montagem dessa demorada, detalhezinho, pode perguntar se ficou mais alguma dúvida. Depois a gente faz a configuraçãozinha completa, uma configuração aí de nível mais detalhado da DALI. Mas agora vamos ver quem foi vocês primeiro que garantiram o seu salve aí, os cabas bons. Chega. Vamos animar, todo mundo já tá cansado aí da montagem. Grande abraço aí, salve para o nosso amigo e membro do canal Frank Winkler, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul, cheio de como não perde um vídeo. Nosso amigo Mário Niajá, lá da região de Sana, em Macaé, no Rio de Janeiro, pediu salve para o amigo Mário, para Ellen, sua esposa, e olha, vovô e vovó, ganharam um netinho aí, ó, Anthony. Grande abraço aí, os avós, lá de Sana, Macaé, Rio de Janeiro, e saúde e felicidade ao netinho Anthony. Grande abraço aos amigos. Nosso amigo, cadê? Marcelo do Rio de Janeiro, RJ. Grande abraço, amigo Marcelo, não deixou o sobrenome, mas salve, tá garantido. Nosso amigo Paulo Duarte, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, membro do canal. Grande abraço. Já escolheu o número? Acho que já. Não deixem de participar do sorteio. Nosso amigo Sérgio Ferreira, ele, Tribobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, grande abraço. Nosso amigo Sérgio, membro do canal lá de Ariquemes, Rondônia, grande abraço ao amigo e até a próxima. Garanta seu salve também, viu?